Um copo de leite esquecido sobre a mesa azeda em poucas horas, tornando-se perigoso e intragável. No entanto, o mesmo líquido, sob as condições certas, pode ser transformado em um bloco sólido capaz de resistir por meses, anos ou até décadas em uma prateleira. Nas grandes indústrias de laticínios, milhões de litros de leite são processados diariamente em um balé de tubulações de aço, tanques gigantescos e prensas hidráulicas automatizadas. O objetivo dessa imensa engrenagem não é apenas fabricar comida, mas vencer uma corrida contra o tempo e a decomposição natural. Como a engenharia moderna consegue domar a biologia para transformar um fluido altamente perecível em um alimento indestrutível? A jornada começa muito antes de o leite tocar os tanques de processamento. Todos os dias, caminhões-tanque isotérmicos de aço inoxidável cruzam estradas transportando milhares de litros de leite resfriado. Quando chegam à fábrica, o primeiro obstáculo é a segurança biológica. Antes mesmo de o caminhão ser descarregado, uma amostra do líquido é levada ao laboratório interno. Os técnicos buscam qualquer traço de antibióticos. Se o gado que produziu o leite foi tratado com medicamentos, resíduos químicos podem estar presentes. Para a indústria, isso é um desastre absoluto. Esses medicamentos matariam as bactérias benéficas que a fábrica precisa usar para fermentar o leite, paralisando toda a linha de produção. Uma vez aprovado, o leite é bombeado para dentro de centrífugas gigantescas que giram a velocidades extremas. Esse movimento separa fisicamente a gordura do restante do líquido. O leite que sai da vaca nunca tem a mesma quantidade de gordura todos os dias, mas a indústria exige padronização. As máquinas retiram toda a gordura e depois devolvem a quantidade exata necessária para o tipo de queijo que será produzido. O excedente é direcionado para a produção de manteiga ou creme de leite. Nada é desperdiçado nessa fase inicial de calibração. O leite padronizado passa então por placas de aquecimento para pasteurização. Em poucos segundos, o líquido é aquecido a cerca de 72 graus Celsius e imediatamente resfriado. Esse choque térmico elimina os micro-organismos indesejados que poderiam competir com as bactérias boas ou causar doenças. Com o terreno biológico limpo e estéril, o leite é enviado para os tanques de coagulação, imensas bacias de aço que comportam dezenas de milhares de litros. É aqui que a verdadeira transformação física começa. O leite é composto por cerca de 87% de água. O restante são proteínas, gorduras, açúcares e minerais. Para transformar esse líquido em um sólido, a indústria precisa forçar essas partículas invisíveis a se unirem. Os operadores adicionam ao tanque uma cultura de bactérias lácticas selecionadas. Esses micro-organismos começam a consumir a lactose, o açúcar do leite, transformando-o em ácido lático. O ambiente se torna ligeiramente ácido, criando a atmosfera perfeita para o próximo ingrediente, o coalho. O coalho contém uma enzima chamada quimosina. Em nível molecular, as proteínas do leite, chamadas caseínas, flutuam livremente porque possuem cargas elétricas negativas que se repelem, como polos iguais de ímãs. A quimosina funciona como uma tesoura microscópica. Ela corta as pontas dessas proteínas, eliminando a carga negativa. Sem a força de repulsão, as proteínas começam a se chocar e a grudar umas nas outras, aprisionando a gordura e a água em uma rede tridimensional. Em cerca de 30 minutos, o tanque de leite líquido se transforma completamente. O que antes era um fluido agora se assemelha a um gigantesco pudim branco e brilhante, extremamente frágil. Se você tocasse nessa massa, ela se romperia facilmente. Para que essa estrutura ganhe rigidez, a água precisa ser expulsa de seu interior. É nesse momento que entram em ação as harpas mecânicas, segundosão conjuntos de fios de aço extremamente finos e afiados que começam a girar lentamente dentro do tanque. Eles cortam o gel gigante em milhões de pequenos cubos, conhecidos como grãos de coalhada. O tamanho desse corte define o destino do produto.
Se a fábrica quer um queijo macio e úmido, os grãos são cortados em tamanhos maiores, mantendo mais água presa em seu interior. Se o objetivo é um queijo duro e seco, os grãos são cortados até ficarem do tamanho de grãos de arroz. Com o corte, ocorre um fenômeno físico chamado cinérese. A rede de proteínas começa a se contrair, espremendo a água para fora dos cubos. O tanque agora exibe uma mistura de pequenos grãos brancos flutuando em um líquido amarelo esverdeado translúcido. Esse líquido é o soro do leite. Aqui ocorre a primeira grande virada do processo. Para cada 10 quilos de leite que entram na fábrica, cerca de 9 quilos se transformam em soro. Durante séculos, esse líquido foi considerado um resíduo inútil, muitas vezes descartado em rios, causando graves problemas ambientais devido à sua alta carga orgânica. Hoje, a indústria moderna canaliza esse soro para sistemas de filtração por membranas de alta pressão. O soro é concentrado, desidratado e transformado em proteínas em pó utilizadas por atletas e na indústria de panificação. O que era um poluente tornou-se um dos subprodutos mais valiosos do setor lácteo. Enquanto o soro é drenado, os grãos de coalhada que restaram no fundo do tanque passam por um processo de cozimento. Vapor de água circula pelas paredes externas do tanque, elevando a temperatura lentamente enquanto pás mecânicas agitam a massa continuamente. O calor faz com que os grãos de proteína se contraiam ainda mais, expulsando os últimos resquícios de soro livre. A textura muda de um gel frágil para uma consistência elástica, semelhante à de uma borracha macia. Essa massa quente e úmida é então bombeada para as torres de moldagem. Nessas estruturas verticais, o peso da própria massa acumulada começa a compactar os grãos no fundo. Máquinas cortam a massa compactada em blocos precisos, que são inseridos em formas plásticas perfuradas. Essas formas são levadas para prensas pneumáticas gigantescas. Sob toneladas de pressão contínua, os grãos de coalhada são espremidos uns contra os outros. O ar e o soro remanescentes são forçados a sair pelas perfurações das formas. As superfícies dos grãos individuais começam a se fundir, criando um único bloco sólido e homogêneo. A pressão precisa ser aplicada de forma gradual e controlada. Se for rápida demais, a parte externa do bloco sela antes que a água do centro consiga escapar, criando um queijo com o interior mole e propenso a estragar rapidamente. Após algumas horas sob pressão, o bloco de queijo é desenformado. Ele tem a forma final, mas ainda carece de duas coisas essenciais: sabor e conservação. É aqui que ocorre a segunda grande virada do processo, que define a durabilidade do alimento. Os blocos sólidos são submersos em tanques de salmoura. Esses tanques parecem piscinas subterrâneas de água escura e extremamente salgada, com uma concentração de sal próxima ao limite de saturação. Os queijos flutuam nessas águas por períodos que variam de algumas horas a vários dias, dependendo do tamanho do bloco. O sal penetra no queijo por osmose. Enquanto o sódio entra na estrutura sólida, a água restante no interior do queijo é extraída para a salmoura. O sal desempenha 3 funções vitais. Primeiro, ele realça o sabor. Segundo, ele ajuda a formar uma casca protetora firme na parte externa do bloco. Terceiro, e mais importante, ele reduz a atividade de água no interior do queijo. A maioria das bactérias nocivas e fungos precisa de água livre para sobreviver e se multiplicar. Ao ligar quimicamente as moléculas de água ao sal, o processo torna o ambiente hostil para os micro-organismos deteriorantes, congelando o relógio da decomposição. Ao sair da salmoura, o queijo está teoricamente pronto, mas ainda é um produto jovem, de sabor suave e textura emborrachada. Para ganhar personalidade, ele precisa enfrentar o teste do tempo nas câmaras de maturação. Essas salas são verdadeiros santuários de concreto e aço, onde a temperatura e a umidade são controladas por computadores com precisão de frações de grau. Milhares de blocos de queijo são empilhados em prateleiras de madeira ou metal, estendendo-se até o teto em corredores silenciosos.
Ali dentro, o queijo parece inerte, mas na verdade é um ecossistema em intensa atividade bioquímica. As enzimas liberadas pelas bactérias lácticas, que adicionamos no início, começam a quebrar as longas cadeias de proteínas e gorduras em compostos menores e mais voláteis. É essa digestão controlada que cria os aromas complexos, a textura quebradiça e o sabor característico de cada variedade. Em queijos de maturação longa, como o parmesão, esse processo pode durar anos. Operadores e robôs circulam constantemente por essas câmaras, virando os blocos para garantir que a umidade se distribua de maneira uniforme e escovando as cascas para evitar o crescimento de fungos indesejados. Quando o tempo exato de maturação é atingido, os blocos são finalmente inspecionados, cortados por fios de aço automatizados de alta precisão e selados a vácuo em embalagens plásticas multicamadas. Essa embalagem impede a entrada de oxigênio, interrompendo a atividade das bactérias aeróbicas e mantendo o queijo em um estado de conservação estável até chegar à mesa do consumidor. Olhar para uma fatia de queijo no supermercado evoca a simplicidade de um alimento tradicional. No entanto, sua existência é o resultado de uma batalha científica contra a entropia da natureza. O leite, projetado pela biologia para ser consumido imediatamente, é capturado, desmontado em suas partes mais fundamentais, livre de sua água excessiva, prensado e salgado sob rigorosa supervisão industrial. O queijo não é apenas um laticínio saboroso, ele é uma das tecnologias de conservação mais sofisticadas criadas pela humanidade, refinada por séculos de engenharia para transformar a fragilidade de um líquido perecível na durabilidade de um bloco sólido de pura energia.